Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. É claro que Jesus estava falando da morte física, não é? Ele mesmo passou por ela, ele mesmo passou e depois de 3 dias ressuscitou. Então todos nós, não é? Um dia vamos morrer, está entendendo? Mas Jesus está dizendo da morte que leva ao pecado. O pecado leva à morte eterna, essa morte que Jesus está se referindo. Então é bonito quando Jesus disse para eles assim: olha, eu vi o Pai, eu conversei com o Pai. Não é? E se eu falar que não vi o Pai, que não conversei com o Pai, eu vou ser um mentiroso, igualzinho vocês, seus mentirosos, não é? Olha que coisa, não é? Então, amados, nós temos que entender que todos nós vamos passar pela morte física, não é? O que nós temos que lutar é para não passar pela morte espiritual, tá entendendo? É para a gente não perder a vida eterna. Um dia todos nós vamos estar em Deus. Todos nós. Então, o que nos tira a vida eterna é o pecado. É as coisas erradas que nós, não é, muitas vezes fazemos e que nos tira a vida eterna. Morrer, repito, mais uma vez para ficar bem claro, todos nós vamos morrer. O próprio Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Mas ele está falando aqui daquela morte que o pecado leva, não é? É o distanciamento de Deus. Então que a gente possa buscar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus, criar intimidade com Jesus aqui nessa terra, para Ele caminhar conosco aqui nessa terra. E quem caminha com Jesus aqui nessa terra tem uma garantia: na outra vida Jesus vai caminhar com essa pessoa. E aí, você quer caminhar com Jesus na outra vida? Então convida Ele para caminhar com você nessa vida aqui. Tremendo.